Jesus chamou Pedro para apacentar as suas ovelhas. Jesus chamou Pedro para ser o chefe da igreja. Por diversas vezes, Pedro quis fugir do seu chamado, mas Jesus, nunca desistiu dele e Pedro então assume o seu chamado. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E isso tem muito a nos dizer porque às vezes também nós queremos fugir do chamado de Deus para a nossa vida. E não vale a pena fugir, vale a pena fazer o que Deus pede para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar João, capítulo 21, versículo de 15 a 19. Jesus manifestou-se a seus discípulos. Depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, esse contexto aqui, Jesus já havia morrido, Pedro estava muito desiludido. E é uma época onde Pedro disse assim: vou pescar. É como se Pedro dissesse assim: eu vou voltar à minha vida passada, eu vou voltar a pescar peixe, eu vou voltar à minha vida de antes. É neste contexto que Jesus aparece para ele. Pedro desanimado, Pedro havia negado Jesus, e agora Jesus aparece ressuscitado para Pedro, perguntando se ele o ama 3 vezes. Veja que na terceira vez Pedro ficou triste. Ficou triste porque se lembrou das suas 3 negações. Agora, parece que Jesus não está desistindo de Pedro. Pedro, quando diz vou pescar, parece que Pedro está desistindo do seu chamado, da sua missão, da liderança, de pastorear as ovelhas de Cristo. Mas Jesus parece que não desiste de Pedro. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa época, Pedro estava ainda animado. Mas veja, esse foi o chamado para Pedro. Você vai ser o pastor, você vai ser chefe, você vai liderar a minha igreja. Abra agora a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículos 61 a 62. Voltando-se o Senhor olhou para Pedro, e então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Veja, agora Pedro está negando Jesus. Pedro agora está pecando gravemente contra Jesus. Parece que tudo aquilo vai por água abaixo, mas esse evangelho mostra que Jesus quer reconstruir Pedro, reconstruir o coração, perdoá-lo. E veja que Pedro chora amargamente porque Pedro se arrepende. Tem esse dado importante, arrependimento. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Aqui já é depois de Pentecostes, Atos 2,14. Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Aqui parece que Pedro toma a sua liderança.
Veja, aqui é depois do evangelho que eu acabei de ler. Veja, então pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse, então Pedro assume a sua liderança. Atos 3:6. Atos 3:6. Pedro, porém, disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro agora faz paralítico andar, Pedro agora prega o evangelho, Pedro assume a missão de pastorear as ovelhas. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5, de 1 a 3. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Pedro falando, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. Veja, eu estou mostrando todas essas passagens, mesmo diante das fraquezas de Pedro. Jesus não desiste de Pedro. E essas passagens que eu mostrei para você revelam que Pedro, então, assume o seu chamado, Pedro assume a sua liderança, Pedro assume a sua missão. Irmão e irmã, eu e você também precisamos assumir o nosso chamado, aquilo que Deus nos pediu para fazer. Nós não podemos fugir, mesmo diante das nossas fraquezas e das nossas misérias. Escreve aqui nos comentários, eu não posso fugir da minha missão. Eu não posso fugir do meu chamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.